Graça a todos e paz do nosso Deus. Nós sentimos no coração o desejo e a necessidade de fazermos uma série de estudos sobre as Sagradas Escrituras. A nossa vontade é que a gente passe por toda a Bíblia, passando conhecimento da Palavra de Deus. E nesse primeiro conteúdo nós vamos fazer uma introdução sobre o livro de Gênesis. Na sequência, nós vamos passar pelos capítulos, versículos, pelos trechos do livro propriamente ditos, mas nesse primeiro momento a gente vai fazer um panorama de todo o livro de Gênesis, para que a gente possa entender o seu conteúdo, saber o que tem ali dentro desse livro, e terminando o livro de Gênesis, vamos passar por Êxodo e assim vai até, se Deus permitir, chegarmos no livro de Apocalipse. O livro de Gênesis ele tem alguns temas muito específicos. Tá? O primeiro que vale a pena a gente salientar aqui é o início do universo. O livro de Gênesis ele vai mostrar para a gente como é que o universo começou. A gente sabe que a ciência ela tenta, de alguma forma, elucidar alguma explicação sobre como o universo começou, com a teoria do Big Bang e uma série de outras ideias evolucionistas. A palavra de Deus ela não vai ter esse cunho científico. Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente tem que dar um passo de fé. A gente tem que acreditar que Deus criou o universo, ainda que isso venha em desacordo com alguns conhecimentos científicos ou algumas suposições científicas. A palavra de Deus no livro de Gênesis vai mostrar que Deus fez o universo a partir da sua palavra. Deus falou e as coisas aconteceram. Deus teria então uma capacidade criativa que usa como matéria-prima o nada. Não existe nada e a partir desse nada passa a existir alguma coisa. O fato de Deus criar a partir do nada tira, por exemplo, a ideia de um Deus engenheiro, arquiteto, desenhista ou qualquer qualificação humana que algumas vezes acabamos atribuindo por analogia, ao ser humano, tentando comparar Deus com algumas qualidades nossas. Deus não é arquiteto, Deus não é engenheiro, Deus não é um desenhista, não é um construtor, Ele é criador. Ao passo que muitos dos nossos profissionais, desses citados e tantos outros, como carpinteiros, ladrilheiros, uma série de profissionais que usam matéria-prima, ao contrário destes, Deus não utilizou nada. O nada passou a ser a matéria-prima e a partir do nada criou-se tudo. Tá? E a gente vai ver no livro de Gênesis também o início da vida. A vida, ela começa, segundo a palavra de Deus, pelo menos a vida animal, ela começa na água. E é interessante que isso vai entrar em acordo com o que a ciência ensina. É um fato curioso, porque considerando aí 1.600 anos, 1.400 a 1.600 anos antes de Cristo, quando o livro teria sido escrito, não se teria uma suposição de uma vida animal começando na água, haja vista a realidade tão inerente ao ser humano na terra onde eles vivem, não tinha muito conhecimento sobre o mar, sobre os oceanos. Então a gente imagina que foi algo realmente que veio da parte de Deus como uma revelação profética para Moisés, que teria escrito aqui o livro de Gênesis, e isso vai ser deduzido também na esfera das ciências, de que a vida teria começado na água também. No livro de Gênesis também a gente vai ver o início do relacionamento com Deus. A gente vai aprender logo de cara que o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Deus, alguns vão acreditar que Ele criou o mundo e deixou o mundo a seu bel prazer, deixou o mundo seguir seu rumo e está lá no céu sem qualquer tipo de relação. Mas a gente vai ver no livro de Gênesis, desde o início, na criação de Adão, na criação de Eva, que Ele se relacionava e buscava esse relacionamento. A gente, quando chegar a estudar os capítulos, nós vamos ver que Ele passeava pelo jardim e buscava contato com Adão e Eva. Então, esse Deus que nós acreditamos, Ele passa essa ideia de que Ele quer e Ele busca um relacionamento com a sua criatura. No livro de Gênesis também a gente vai aprender sobre a origem do pecado.
O pecado, alguns vão dizer que é errar o alvo, né? Pecar é quando você erra o alvo. Existe uma direção que você tem que tomar, orientada pelo Criador, e você não acerta essa direção. Então, se você não segue a direção determinada por Deus, você estaria em pecado. Então, qualquer atitude que você tome fora da vontade de Deus seria pecado. E no livro de Gênesis a gente vai aprender a origem disso. Como é que começou esse negócio de pecado? Porque Deus criou o homem originalmente sem pecado e o homem em algum momento comete um erro. Isso a gente vai aprender no livro de Gênesis também. Muitos já ouviram falar da desobediência de Adão e Eva. A gente vai discutir isso um pouquinho quando chegar no capítulo apropriado. Tá? Uma outra explicação sobre o significado de pecado, eu diria que é qualquer tipo de atitude, inclui em atitude até os pensamentos, qualquer tipo de atitude que esteja fora da vontade de Deus. Se Deus quer que você faça, pense ou fale algo e você não faz isso, não pensa isso, pensa de uma forma diferente, ou você fala algo contrário àquilo que Deus quer que você fale, você estaria em pecado. Tá? No livro de Gênesis também, outro tema muito característico é a formação do povo de Israel. A gente vai ver que Deus cria o ser humano, esse ser humano se multiplica, vários povos são gerados, mas Deus faz questão de ter ali um povo que pudesse ser o representante dele na terra. O povo de Israel é o povo que foi escolhido, tá? Deus escolheu esse povo para representar Deus aqui na terra e ser o mensageiro da sua palavra, dos seus ensinamentos. Deveria ser o representante, né, da palavra de Deus aqui, e a gente vai ver ao longo da palavra de Deus que nem sempre o povo de Israel seguiu à risca isso, cometeu muitos erros, diferente do que muitas pessoas pensam, né? Os crentes, de um modo geral, aqueles que servem a Deus, cometem erros e sempre tem a chance de se arrepender, voltar atrás e buscar Deus novamente. E o povo de Israel não foi diferente, errou muito e pagou duras penas por conta dessa desobediência. O significado do nome do livro, a gente tem o significado Gênesis, né, muito característico na língua portuguesa. Muitos conhecem o livro, a gente fala Gênesis, já remete, é o primeiro livro da Bíblia. Mas nem sempre teve esse nome. Gênesis vem do grego, mas originalmente o nome desse livro é um nome hebraico, porque o livro Gênesis originalmente foi escrito em hebraico. E havia uma tradição na língua hebraica de se nomear o livro com a primeira palavra desse livro. Então a primeira palavra do livro Gênesis, que no hebraico é uma palavra só, mas para a gente é no início, é Bereshit. E essa palavra, que significa no início, deu o nome ao livro. Então o nome do livro de Gênesis originalmente era o livro Bereshit, que significa no início, que é a primeira palavra, né, desse livro, desse conteúdo. Mais tarde, a Septuaginta, né, que foi um grupo de 72 sábios que traduziram a Bíblia hebraica para o grego, resolveram colocar o nome de Gênesis, que é um nome grego, que vai ter o significado de origem, fonte, geração, nascimento, tudo que remete ao começo, né, tudo que remete ao início. Então essa palavra tem esse significado. A Septuaginta, não seguindo a tradição dos hebreus, vai colocar um nome que tem a ver com pelo menos o início desse livro, né, que vai mostrar o começo de tudo, né. E alguns dados técnicos sobre o livro. O autor do livro de Gênesis é Moisés. Tá? A gente tem uma série de informações que vão colocar sobre ele a responsabilidade de ter escrito esse livro. A gente não vai encontrar na Bíblia nenhum trecho dizendo Moisés escreveu o livro de Gênesis, ou o próprio Moisés falando, olha, eu estou escrevendo aqui o livro de Gênesis. Não tem nenhuma menção direta. Mas nós temos vários indícios, né, várias evidências que vão atribuir a ele. Uma das evidências é a qualificação de Moisés, né? Moisés foi educado no Egito, tinha uma capacidade intelectual muito grande, né? É uma referência da época que historiadores, né, e a própria palavra vai mostrar que ele tem uma qualificação intelectual muito grande e ele seria capaz de escrever dessa forma, não só o livro de Gênesis, como os 4 livros seguintes, né, que compõem esses 5 livros iniciais
chamado Pentateuco. Então, a educação dele é uma evidência, né? A gente não consegue encontrar naquele período, né, historicamente, alguém que a gente possa falar, não, pô, esse cara aqui é melhor que Moisés, pode ter sido ele aí, o escritor do livro. E outro fato também, que acho que é até mais forte do que isso, é que ele era um profeta. Ele se relacionava diretamente com Deus. Né? Moisés, ele falava face a face com Deus, e a gente também não encontra uma pessoa que tem essa qualificação a ponto de ter um relacionamento tamanho que Deus pudesse falar e relatar, né, detalhes de quando o universo foi criado, por exemplo. Nenhum ser humano estava lá no início do universo. Então, uma pessoa historicamente e biblicamente que tinha esse relacionamento com Deus a ponto de poder receber diretamente da parte de Deus a orientação de como foi lá o início de tudo, então Moisés, essa qualificação de profeta dele vai colocar ele no nível mais alto dos indicados para ter escrito esse livro. Outra evidência muito forte é o fato dele ser escritor. A gente vai ver em diversos momentos na Bíblia ele escrevendo, e muitas vezes escrevendo por orientação do próprio Deus. Deus falava para ele, escreve isso, ele escrevia, escreve isso, ele escrevia. Né? Então, o fato de ter essa questão dele escrever, e muitas vezes escrever por conta de uma orientação do próprio Deus, também fala quem é que tinha esse relacionamento que a gente possa substituir Moisés na autoria do livro de Gênesis. Né? Um outro ponto muito favorável à autoria mosaica é a tradição judaica e a tradição cristã. Os judeus, por tradição, atribuem a Moisés a autoria do livro de Gênesis. Essa tradição foi repassada para os cristãos. Então, o povo judeu, né, depois a gente tem um marco em Jesus Cristo aí que vai fazer alguma separação entre os judeus e os cristãos, e os cristãos carregam a mesma tradição que tinha no povo judeu. Então a tradição a gente tem que levar em consideração, porque é algo que vai sendo passado, né, de geração em geração até chegar aos nossos dias, e essa tradição não mudou desde os povos judeus. A própria escritura ela vai ter fortes indicações acerca da autoria de Moisés do livro de Gênesis, porque ela vai mostrar ele com essa atribuição de homem de referência no povo, para poder conduzir o povo e ter experiências suficientes para poder relatar o que aconteceu. Então, além de, como a gente já falou, além dele mesmo ter sido pego escrevendo em vários trechos da palavra de Deus, ele deixou isso, né, bem claro nos livros que teria sido ele o escritor. Então, a própria palavra de Deus vai testemunhar a capacidade e a possível autoria de Moisés. O local que esse livro foi escrito é indefinido, tá? A gente não tem também uma precisão, olha só, ele estava em tal lugar e escreveu esse livro. Mas possivelmente foi durante o Êxodo. Tá? O Êxodo a gente vai aprender mais para frente, mas para a gente adiantar aqui, o povo de Israel em um determinado momento ele ficou cativo, né? Ficou preso no Egito, e Deus liberta o povo a partir de usando Moisés como líder, tira esse povo e direciona ele até a terra prometida, que era Canaã. Então há ali um trajeto pelo deserto, a gente vai explicar isso melhor em outro momento, mas esse período de transição pelo deserto, estudiosos acreditam que foi um tempo suficiente para que Moisés pudesse ter escrito, porque eles não ficavam só caminhando no deserto, né? Eles tinham momentos que eles paravam, né? Então Moisés, ao longo desse tempo todo, no deserto ali, aproximadamente 40 anos, em diversos momentos ele teve suas pausas ali que ele poderia ter utilizado para escrever o livro de Gênesis. O conteúdo do livro de Gênesis vai falar o começo de tudo, né? Vai começar falando sobre o começo de tudo. Como a gente chegou a citar, Deus usou o nada como matéria. E um ponto interessante que está dentro do conteúdo do livro de Gênesis é a instituição da família. A gente vai ver logo de cara, capítulo 2, né? A gente vai chegar lá nos próximos vídeos,
que Deus fez questão de unir o homem e a mulher e formar ali uma instituição familiar. Então a gente tem essa referência do que é a família aos olhos de Deus, né? O padrão divino da família, o homem deixar a casa dos seus pais, se unir à sua mulher, né? Se tornarem uma só carne, né? Então a gente vai ver isso como conteúdo muito evidente na palavra de Deus e logo no início de Gênesis, como se fosse algo importante para ser falado logo de cara nas Escrituras Sagradas. A gente tem também, a gente vai aprender um pouquinho sobre o pecado, né, como um todo, como a gente falou, vai aprender sobre o início, o que é o pecado, a redenção da humanidade. Da mesma forma como o pecado entra na vida do homem, Deus dá a oportunidade da redenção, né? Seria uma conversão, um arrependimento, uma mudança de direção em oposição ao pecado, de forma que o homem se volte para Deus novamente. Então a gente vai ver ao longo de Gênesis Deus dando essa nova oportunidade, apesar de ter havido aquele pecado em Adão e Eva. E como a gente citou, um conteúdo também interessante é que Deus escolhe um povo para ser representante dele. Então Deus tem essas preferências, sabe? De chegar e determinar uma pessoa, um grupo, um povo, uma igreja para determinada missão. E ele fez isso com o povo de Israel, né? Ele escolheu aquele povo. Deus não vai fazer acepção de pessoas, tá? Isso é muito claro das Escrituras. Ele não faz acepção de pessoas. Mas ele escolhe as pessoas para missões específicas, ou povos, ou grupos que sejam. Tá? Isso a gente vai ver isso muito claramente no livro de Gênesis, quando ele escolhe o povo de Israel. Assim como todas as escrituras, todos os livros da Bíblia, Jesus Cristo, ele é o centro da palavra de Deus. A gente vai ver ao longo de todos esses estudos que toda a Bíblia Sagrada direciona o leitor para a figura de Jesus Cristo. Os livros do Antigo Testamento vão anunciar a vinda de um Messias, ainda que indiretamente, ainda que quase que imperceptível. Os livros vão direcionar o nosso entendimento para Jesus Cristo. E no Novo Testamento, né, a partir dos Evangelhos, Mateus em diante, são livros que vão mencionar Jesus Cristo, porque ele já teria vindo, e vão anunciar uma volta dele, né, para resgatar a igreja. Então, o Antigo Testamento aponta para Jesus, que vai vir. O Novo Testamento aponta para Jesus, que já veio e que vai voltar. Dito isso, a gente vai ver que todos os livros de alguma forma falam de Jesus Cristo. A gente talvez não veja escrito ali, Jesus, claramente assim, mas a gente vai ver tipos de Jesus Cristo. Nós vamos ver indicações, profecias, textos que remetem à autoridade soberana de um rei que vai vir da linhagem de Davi, uma série de dicas, uma série de pistas de que, né, vai vir o Messias, ou que veio, né, no caso dos livros do Novo Testamento. E Gênesis não é diferente. A gente tem Jesus ali de uma forma, às vezes, de difícil percepção, mas uma leitura atenta a gente percebe Jesus Cristo no livro de Gênesis. Jesus, ele é a palavra. Um conceito um pouco complicado a gente entender, mas quando a gente chega lá nos Evangelhos, no livro de João, por exemplo, vai falar que o verbo se fez carne, ou seja, a palavra se fez carne. Então Jesus Cristo é a materialização da palavra de Deus. Jesus Cristo, a partir dele é que foi criado todas as coisas. Tá? É um conceito para início assim, um pouco difícil de entender, mas quando a gente estuda a palavra de Deus como um todo, a gente, ao longo da nossa leitura, dos nossos estudos, essa ideia fica mais clara. Tá? Então ele é a palavra, ele deu origem a tudo. A palavra de Deus vai dizer, mais na frente a gente vai ver isso também, que todas as coisas foram feitas por meio dele, para ele e por ele. Então, se foi feita por meio dele, para ele e por ele, é porque, de alguma forma, ele foi um mecanismo da criação de todas as coisas. E em Gênesis, a gente vê Deus usando apenas a palavra dele.
E mais na frente a gente vai ver claramente a própria Escritura Sagrada, como em João, dizer que Ele é a palavra. Tá? Então, Deus, por meio de Jesus Cristo, ou por meio da palavra, veio criar, né, toda a humanidade e fez isso para Ele. Né? Tudo isso para pertencer a Jesus Cristo. Então a gente vai encontrar Jesus dessa forma ali. Então Jesus esteve presente na criação. Um outro momento que a gente vai ver ali uma indicação da existência de Jesus Cristo em Gênesis é na criação do homem. Porque a gente vai ver que quando Deus cria qualquer coisa, criou a luz, criou a terra, criou o oceano, a gente vai ver que haja isso e houve. Né? Haja luz e houve luz. Uma palavra direta, ele utilizando a palavra. Agora, na hora que ele cria o ser humano, e isso no livro de Gênesis, ele usa o plural. Ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É uma expressão curiosa. A gente vem lendo, haja isso, haja aquilo, e viu Deus que era bom, e era o dia tal, e isso, isso, isso. Quando chega na hora de fazer o ser humano, ele usa um tempo verbal diferente, fala, façamos o homem. Alguns estudiosos, a comunidade teológica, acredita ali que ali estão as três figuras da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então os três teriam participado da criação. Mas em relação à estrutura da palavra ali, do verbo estando no plural, pelo menos duas pessoas tinham que estar ali. Né? E a gente entendendo mais na frente que Jesus é a palavra que se fez carne, a gente acredita que Jesus ali estava, né, de uma forma já pessoal, fazendo parte da criação do ser humano. Né? Aí, então a gente tem essa aparição, vamos chamar assim, de Jesus Cristo ali na hora da criação do homem também. Então esses são os dois apontamentos a Cristo. E nos próximos livros, quando a gente fizer a introdução de cada livro, eu vou fazer questão de mostrar uma indicação de Jesus Cristo nesse livro, assim como a gente fez aqui agora. Bom, queria encerrar aqui essa introdução. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas. Né? E a gente está usando alguns comentários bíblicos como fonte, né? Alguns comentários de referência, como Moody, como Champlin, para estar trazendo esses conhecimentos. Espero vocês nos próximos vídeos, que Deus possa nos abençoar e nos capacitar nessa empreitada aí, ao longo de todos os textos, todos os livros das Sagradas Escrituras. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.